Muito bem, já estamos aqui com o nosso amigo, querido comentarista, dono do Fluxus. Estúdio Fluxus. Estúdio Fluxus. Boletim do fim do mundo. Diretor. Diretor de mim mesmo, né? Diretor de uma equipe de um homem só. Bem-vindo. É CEO de MEI, né? CEO de MEI. É bom que o funcionário está sempre satisfeito. Se estiver insatisfeito, já sabe com quem reclamar. Uma vez, eu achei esse cara... Tenho feito greve. Há um tempo, nos idos da década de 90, assim, eu recebi um cara, um representante lá na editora, não tinha nem afora, e aí no cartão dele era assim, fulano de tal, dono. Honesto. Hoje em dia a pessoa bota CEO, CFO, estrategista, né? Mas olha só, Bruno, a gente está falando aqui da velocidade das fake news, né, Felipe? A velocidade com que agora a esquerda, o campo progressista, o presidente Lula, o governo está sendo chamado de terrorista. A proposta do Brasil, que foi derrotada por conta de um veto dos Estados Unidos, foi elogiada aí por todo mundo, né? O Brasil conseguindo construir ali quase um consenso. Se não fosse o veto dos Estados Unidos, teria conseguido aprovar uma proposta em relação à guerra de Israel e em Gaza. E a dificuldade de... Como que você vê essa dificuldade da verdade prevalecer nesses casos, André? Nossa, que pergunta difícil, Adri. Eu estou ouvindo o Felipe colocar, eu acho que ele tem razão, eu acho que essa é uma das muitas falhas do nosso campo, ainda não levar muito a sério a guerra semiótica, entender que é uma outra linguagem mesmo, mas eu tendo a ser até um pouco mais pessimista, assim. Eu acho que a gente tem um problema infraestrutural na nossa comunicação, que mesmo na guerra de memes, a gente vai estar sempre em desvantagem por conta da própria estrutura algorítmica muito proprietária, muito fechada, muito programado para um tipo de interação que é disfuncional. Para quem está preocupado, não estou falando nem com a verdade só, com algo que é mais complicado do que a verdade, que é um mundo cheio de nuances e contradições, história, coisas muito difíceis, que demandaria um público... muito consciente dos processos midiáticos e que a gente não tem uma educação midiática. Isso é algo crônico no mundo inteiro hoje em dia, né? Porque, sei lá, eu acho que nós nos formamos em faculdades de comunicação social, né? A gente estudou mídia no curso superior. Mas nos últimos 20 anos, ser mídia, consumir mídia, mas ser mídia é uma atividade que está desde a infância, né? E a gente não estuda comunicação social na escola, a gente não tem uma alfabetização. Então, ao mesmo tempo que eu acho que essa guerra semiótica é necessária de ser travada no campo dos memes, eu acho que existe um tipo de vacina que precisa ser esclarecida na sociedade, que é um tipo de alfabetização midiática que eu não vejo sendo feita. Que eu não vejo sendo feita como um programa do MEC, como um programa para adultos, jovens e crianças, com o uso dos veículos de comunicação para que as pessoas possam ter autonomia crítica, para que elas não sejam simplesmente receptoras de memes e de desmentidos e de mentiras, porque esses caras vão continuar fazendo isso. Nós estamos passando por uma fase de desinformação que talvez seja inédita no mundo pelo tamanho do volume e sofisticação, né? A gente está passando, eu acho que desde coletivos de direita, de moleques que espalham fake news, a gente está falando até do gabinete do Biden na Casa Branca, que solta essas mentiras a respeito de Gaza, a respeito de Israel, que vende desinformação no atacado. Então a gente precisa de um público que tem um outro tipo de relação com o que ele consome, com o que ele compartilha, que eu acho que a gente ainda está um pouco longe de conseguir, assim. Eu acho que a gente vai viver anos muito desafiadores em termos de fake news e o pós-verdade, né? Ainda tem uma preocupação para a mídia, né? Que no meio desse emaranhado todo é muito complexo, inclusive, assim. Você fala da questão da guerra de Gaza, né? Tem aí essa coisa dos bebês degolados.
Ou o outro, do ataque ao hospital. Você tem, muitas vezes, fontes consideradas informativas de credibilidade, né, que se contradizem a respeito dessas duas coisas. Tem veículos falando, olha, não existe uma imagem, não existe, de 40 bebês degolados em Israel. Não, isso é minha mentira. E tem gente dizendo que, sim, entre eles o Biden, o presidente da maior potência do mundo, falou o caso dos bebês degolados. Eu não sei se ele fala 40, mas ele fala... Ele fala dos bebês. Ele fala dos bebês. Degolados. Né? Que é a mesma coisa da história da madeira de piroca, que o cara fala, não, o cara não falava que existia madeira de piroca, mas ele falava, não, mas as aulas, pessoas do jornalismo na época, falavam claramente que sim, a educação que o PT formulava, tal, tinha sim esses contornos do uso de elementos sexuais, né? Nessa linha da madeira de piroca. Então, é muito difícil, né, Torturra, fazer essa construção do espaço civilizatório do debate da comunicação, porque a mídia tradicional muitas vezes se alinha com a desinformação. E é uma técnica muito antiga, muito conhecida, né? Assim, de propaganda mesmo, é o nome disso. Isso se intensifica muito em tempos de guerra, é guerra física, porque ela depende da propaganda para se conseguir algum tipo de compromisso moral do seu povo e de apoio. Mas vamos lembrar que é uma outra técnica também muito conhecida, que não é exatamente de convencer as pessoas de uma mentira, mas de colocar uma névoa no ar em relação ao que é verdade ou não é. E é nessa ambiguidade, nessa guerra de aversões, que você cria um ambiente que as pessoas se autorizam a acreditar no que é mais confortável para o que elas já acreditam. Então você dá meio que você libera para que a guerra de narrativas, no fundo, se aprofunde muito dentro da moral de cada cidadão e cidadão que tem os seus compromissos emocionais e ideológicos e nacionalistas e tal. E isso desvia do mais importante, né? Que é, enquanto a gente fica discutindo a veracidade de uma notícia que Israel disse, que não desmente, e o hospital e o foguete, a gente para de discutir o que está acontecendo de fato e que ninguém nega, que é a brutalização, a selvageria que um Estado vem cometendo em cima de um povo há décadas, na frente de todo mundo, com apoio dos Estados Unidos incondicional. E cria uma ideia racista na cabeça do mundo inteiro que automaticamente não considera mais os palestinos como seres humanos com o mesmo valor que um judeu, que um branco, que um americano, que um europeu. E a gente para de discutir isso. E a gente fica discutindo se foi ou não foguete, se foi a jihad islâmica, se foi a Israel. E a gente perde de outra dimensão super importante, que para mim é o que mais me choca, de ver amigos e amigas minhas que perderam esse critério de maneira muito súbita, que é nessas horas que tem bandeiras levantadas de países, né, os nacionalistas e tal, o mais importante não é a gente ver quem está segurando essa bandeira, é ver quem está se escondendo atrás dela. E é o Netanyahu, que é um cara que a gente está parando de discutir para falar de Israel lato sensu como um país, do povo judeu, das ideologias que justificam isso. Até pouco tempo, esse cara estava sendo, assim, atacado justamente pelo autoritário que ele é, por ter feito um gabinete abertamente racista, e agora ele está escondido por trás dessa narrativa. É nacionalista. Isso tem a ver com mídia, profundamente a ver com mídia, sempre teve a ver com mídia. Eu infelizmente, já não sou tão jovem assim, e eu me lembro muito bem, eu já era adulto quando teve o 11 de setembro, eu era adulto quando Israel atacou o Líbano, eu vi massacres e massacres e massacres, eu estava no Fórum Social Mundial,
eu li os livros do Noam Chomsky, a hora que eles saíram para explicar isso, eu vi essa história, ela é viva, e ela fica escondida embaixo de uma grande névoa de escândalo, e é por isso que precisa de bebês, que são coisas que todo mundo vai se escandalizar, né? Então, eu não sei nem por onde terminar isso aqui, mas porque é uma conversa que é uma conversa muito, muito importante, muito difícil de ter em público no Brasil. Muito difícil. Não, a Fórum está sendo massacrada, né? Não sei se vocês viram, Felipe, no Twitter, pessoas supostamente, em nome da democracia, elas estão dizendo que a Fórum não poderia ter entrevistado um dos porta-vozes do Hamas. Você pode discordar se a entrevista foi mais ou menos dura, deveria ter sido aqui. Isso faz parte do jogo, né? Nós somos jornalistas, estamos acostumados a apanhar por diferente, pelo que a gente faz. Aliás, aqui, né, a gente está muito mais tranquilo. Nós somos jornalistas que temos uma tradição de fazer as coisas já no mundo conectado, de vai e vem, porque tem uma geração de jornalistas que falava e não ouvia. Então, achava que se alguém questionasse, eles ficavam desesperados, tal. Principalmente os que trabalham ainda em meios analógicos. Agora estão ouvindo um pouco mais porque estão no Twitter, estão nas redes. E ontem, a gente, entre outras coisas, foi ameaçado por um dos judeus que se diz defensor da paz, cara, dizendo que a gente ia sofrer consequências políticas gravíssimas por ter feito essa entrevista. Né? O professor Michael German, que é um cara que ele considerava um democrata. Ele ameaçou a Fórum de ter consequências políticas gravíssimas. E aí me disseram que já denunciaram no Ministério Público a entrevista, no Ministério da Justiça. Olha o nível, porque nós fizemos uma entrevista, né? Quando o Netanyahu é entrevistado diariamente por veículos do mundo inteiro, sendo um assassino há décadas. Tem um vídeo do Netanyahu que a gente passou aqui ontem, anteontem, em 2002, 2003, Tortur e Felipe, onde ele fala como ele construiu o descumprimento ao Tratado de Oslo e como ele fez para que aquilo fosse compreendido na sociedade, como ele fez para que tivesse o apoio dos americanos, mesmo contra o Clinton. Como ele rasgou o acordo, sim, né? Assinado pelo Arafat e Yitzhak Rabin. Não? E do ponto de vista das estratégias mais covardes. E esse cara pode dar entrevista para tudo quanto é canto, que não tem problema. Enquanto se você ouve o outro lado, independente de se você questiona as ações do outro lado, eu questiono, eu não faria, eu não teria as mesmas práticas do Hamas. Eu não estaria, se estivesse na Palestina, eu não estaria militando no Hamas. Mas isso é uma questão minha. Eu tenho, inclusive, porque eu não sou um cara das armas. Mas a situação de vida de um povo onde tem 43%, como disse agora o Felipe, que tem até 13 anos, porque as pessoas morrem cedo lá, principalmente homem, não dá para deixar isso fora do debate, né? Não, e só queria antes de passar para vocês, que na entrevista feita pelo Mauro Lopes, ele questiona como você explica o ataque a civis, as 260 mortes, questiona se eles são um grupo terrorista. Tem questões, né, abordando isso, o ataque a civis, e ele diz que a orientação no dia 7 não era atacar civis. Ele responde, então... Ele responde, aí você vai falar o quê? Aí fala mentira sua. Deixa o cara dizer o que ele está falando. Que foi um ataque planejado não só do Hamas, mas outros movimentos ali da Palestina, e que a orientação não era atacar civis. É o outro lado. O Felipe, estão te confundindo com Josias de Souza, que diz que... Até tirei o óculos para ver se fico melhor. Eu não vi a entrevista, eu vou confessar. Eu estava fora de São Paulo, eu não sabia, eu não vi a entrevista, eu pretendo vê-la. Eu já conheci pessoalmente o professor Michel German, tal, é um cara
muito afável, eu leio eles com muito interesse, apesar de discordar de muitas coisas eu escuto com muito interesse e com muito respeito, mas eu vou escutar a entrevista e vou ver a reação para... Eu não sei fazer um julgamento em cima disso agora. Agora, o que eu sei é o seguinte, a gente está lidando com uma situação muito complexa e mais esclarecimento é sempre melhor do que menos esclarecimento, né? E existe algo muito importante, que assim, nós não escutamos mesmo vozes palestinas. Isso é uma coisa muitíssimo rara. Muitíssimo rara. E eu sei que nesse momento é sempre muito delicado fazer isso em público. Não estou falando porque está certo ou porque está errado, porque as pessoas estão com as emoções inflamadíssimas. E isso liga muito trauma, muita perda, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima, filha de uma grande amiga minha, estava em Israel, e ela perdeu 2 amigos naquela festa. Assim, essa conversa é difícil de ter, vai ser difícil de ter com ela para sempre, se você quiser ter alguma sutileza em relação a isso, porque as pessoas têm traumas e estão implicadas de maneira muito imediata. Mas uma coisa é sempre importante colocar: o termo terrorista, ele é um termo que nos últimos 20 anos, ele quase não tem mais significado para conversar a respeito de nada no mundo. Porque, assim, qualquer coisa é terrorismo se ela se encaixa num padrão estético e numa conveniência política de uma ideologia militar internacional, que tem a ver com os Estados Unidos, que tem a ver com Israel, que tem a ver com um projeto de direita mesmo. E, assim, eu não estou falando que o Hamas não é terrorista, não é nem esse o meu ponto. Você não está falando, e você poderia até falar, considere terrorista. Agora, vamos combinar aqui. As Nações Unidas não consideram o Hamas terrorista. A BBC decidiu não chamar o Hamas de terrorista depois de um grande debate interno sobre o que deveria ou não fazê-lo. Mas o meu ponto não agora, é nem... Agora eu não poder entrevistar o Hamas por isso, o líder... Mas não é nem esse o mérito que eu quero discutir. O que eu quero discutir é o seguinte: vamos olhar, então, os números e os fatos. Não vamos olhar o dicionário, nem o julgamento de cada um a respeito do que é ou não é terrorismo. Vamos ver o número de mortos que está sendo produzido ano após ano, mês após mês. Vamos ver qual população que está sendo encarcerada dentro da sua própria terra sem direito a água, comida e alimentação. Vamos ver o número de crianças e bebês mortos nos últimos 30 anos e ver aonde que reside o terror, não o terrorismo, o terror mesmo. Quem vive aterrorizado diariamente. Vamos ver onde é que isso está antes de discutir, sabe? Assim, ideologicamente algo. Vamos ver os fatos, os números. Se esse hospital você não tem muita certeza se foi Israel ou foi um foguete falho, então vamos ver outros hospitais que foram explodidos nos últimos 20 anos e ver quem que explodiu, confessadamente. Então, assim, esse é o meu ponto. Antes de passar para o Felipe, olha só, essa fórum aqui, gente, é de 2004. 2004. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Arafat. O repórter Anselmo Massad esteve lá e entrevistou o Arafat. O Arafat, olha o título da matéria. Né? Ele tinha acabado de sair do acordo de Oslo. Tinha acabado de sair do acordo de Oslo. O Arafat vivia enclausurado. Agonia de um líder enclausurado. Ele, já, se não me engano, já sob o governo do Bibi, né, que rasgou o acordo de Oslo em 2004, há 20 anos. Colocou ele, que era o líder natural da Palestina como um todo, incluindo Gaza, né? O Israel financiou o Hamas para derrotar a autoridade palestina. Está na entrevista do Bibi, ele assumindo isso. Em 2007, o Hamas assume o controle de Gaza. Ele morre envenenado na sequência, em 2005. E olha o que já era, antes da existência do Hamas, essa matéria aqui é de 2004, né? Do lado de dentro da cerca, gueto,
a gente usa o muro do apartheid aqui. O muro do apartheid é a face mais explícita das medidas de segurança israelitas. Antes, esse pessoal que vem querer dar aula agora, porque assim, são os micos amestrados do imperialismo, né, da extrema-direita, que se reproduzem e eles sabem de tudo. Um desses meninos, ontem, tal de Burgos, veio dizer que a Palestina, que o Hamas governava a Palestina inteira. Não sabe nada. Felipe Pena. Eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, sobre isso até a gente já falou, né? Vai mostrando o mapa da Palestina, você vê o que é controlado por Israel dentro do território da Palestina e mostra o que efetivamente é um apartheid dentro da Palestina. A gente vive um regime sul-africano de apartheid dentro da Palestina, né? Com checkpoints em estradas, com lugares que só podem ser frequentados por israelenses. Ontem estava vendo a entrevista de um cidadão palestino cujo casal de amigos estava indo ao enterro dos filhos e foi alvejado por colonos israelenses e morreram indo ao enterro dos filhos. Vejam, isso, essa é a situação na Palestina. A situação de apartheid total, é um apartheid mesmo. Não existe outro termo para falar. Isso, como disse o Bruno, é o terror. É o terror, a palavra é essa, terror. Agora, um segundo ponto que eu quero chamar a atenção para o que o Bruno falou é que às vezes a gente confunde mesmo nessa guerra semiótica o que a gente está vivendo. A gente não está vivendo só um combate a fake news, não é uma era da pós-verdade. Em outras palavras, do que o Bruno disse, é a era da auto-verdade, o que é bem diferente, porque a auto-verdade é exatamente pelos motivos que ele elencou, porque há esse viés de confirmação do grupo. É por isso que na nossa pesquisa aqui na universidade a gente usa os grupos de controle. Então a gente tem lá o grupo bolsonarista que vê que está toda hora, né, direcionando suas auto-verdades, e quando essa auto-verdade vai no grupo de controle, felizmente, nos últimos anos, vem surgindo a sobrinha do Zap para se contrapor ao tio do Zap. E aí que a gente vê como é que funciona essa lógica, Bruno, da guerra semiótica, quando a linguagem correta é utilizada. Quando essa sobrinha do Zap consegue usar uma linguagem que tem algum humor, ou que é um meme, ou que não é a dialética clássica hegeliana que a gente aprendeu academicamente a travar aqui, isso funciona. Agora, quando é a dialética clássica hegeliana, não funciona. São outros tempos de comunicação. É sobre isso que a gente vem discutindo aqui na Fórum há algum tempo. E eu tenho visto isso aqui na universidade, dentro dos grupos de pesquisa. A gente tem até um grupo que se chama Sobrinhos do Zap, que é onde a gente vai lá e elenca as principais e melhores respostas contra a fake news. Aqui no programa, Bruno, a gente criou até um quadro que se chama Tomando os Memes de Produção, como você sabe. Para isso, porque eu acho que enquanto a gente não se dedicar a travar essa guerra no campo adequado, essa era da auto-verdade tende a perdurar. Pelos motivos que você elencou, sim, e você tem razão, mas também por uma ineficiência, uma inação, uma falta, às vezes até ideológica, sabe? Porque há um certo pré-juízo, um conceito previamente estabelecido de que responder com memes rebaixa a atividade intelectual. Então, isso academicamente, ou no campo da esquerda, seria um rebaixamento da resposta, o que é completamente equivocado, completamente equivocado. E, infelizmente, enquanto isso acontecer, a gente vai estar perdendo essa guerra semiótica de goleada e vai aparecer aí o Lula como sendo financiador do Hamas, vão aparecer essas barbaridades que a gente não responde a tempo e acabam prevalecendo nos grupos. Só as sobrinhas do Zap podem nos salvar. Eu falo isso sem medo de errar. Precisamos das sobrinhas do Zap. Como faz para ser uma sobrinha do Zap? Porque... Urgentemente. E o gabinete do amor, da paz, da verdade, seja lá o que for que eu defendo que a SECOM tenha, precisa das sobrinhas do Zap atuando. De forma institucional, porque, repito, é uma defesa institucional da instituição, o termo sendo redundante de propósito, Presidência da República. Mas a impressão que dá é que as pessoas já estão ali com as suas verdades e você vai botar um meme, ela não vai nem estar disposta a olhar e mudar de opinião, porque... Depende, Dri. Eu tenho visto o contrário várias vezes, isso é empírico. Eu estou vendo isso nos grupos.
Eu estou vendo sobrinhas do Zap conseguirem fazer isso, mas são muito poucas ainda. Muito poucas porque não é uma coisa organizada, é uma coisa do nosso grupo de pesquisa. Então, às vezes, surge uma ideia e ela consegue convencer o tio do Zap que aquilo ali não é verdade. Mas é uma coisa pequena. Enquanto for pequena, a gente vai perder. Mas dá para fazer, Dri. É a era da auto-verdade, mas há coisas pontuais que podem ser feitas até que isso, inclusive no que o Bruno falou sobre o diversionismo, porque ele tem razão. Enquanto a gente está discutindo se o foguete era da Jihad Islâmica ou se era de Israel, a gente esquece o que é o assunto a ser. A Damares era perita nisso, né, em fazer o Ministério do Diversionismo. Né? O Bolsonaro fazendo barbaridades, ela via Jesus na goiabeira. Meninos de azul, meninas de rosa. O Bolsonaro mesmo botava foto de Golden Shower no carnaval quando estava todo mundo de laranja fantasiado de Queiroz. Isso também é uma estratégia da extrema-direita, né? O diversionismo. Então as sobrinhas do Zap percebem isso e aí voltam ao assunto. É isso, temos que ter mais sobrinhas do Zap e elas podem, mas não basta essas poucas. Isso tem que ser institucional, organizado, focado, estudado, científico e muito bem dialogado em termos de linguagem. Senão, não adianta nada mesmo. Aí você tem razão. Desculpa me alongar. Torturra? Não, eu super concordo e acho que tem até um outro sentido em relação a uma guerra de memes bem feita, estratégica, científica e inteligente, acima de tudo, que não é simplesmente mudar a opinião do tio do Zap, que isso seria, digamos, o objetivo mais alto, assim, o cara muda de opinião, ele vai para o outro lado, mas tem um outro sentido que para mim é tão importante quanto, que é você constranger um pouco o espalhamento desse tio do Zap. O tio do Zap, ele pensa 4 vezes antes de mandar isso para frente para o amigo dele que ainda não está tão radicalizado. É exatamente esse o objetivo, Bruno. Você captou. É isso. Você neutraliza um pouco o ânimo que essa pessoa sente em defender o Bolsonaro, a antivacina, o Benjamin Netanyahu, essas coisas, porque você sabe que existe um outro argumento sólido, mas com apelo estético, com apelo cultural, com apelo humorístico, que você não quer ser vítima disso. E a gente sente muito isso, nem pela guerra de meme, mas pela obviedade da brutalidade que Israel está fazendo novamente na tipo Palestina. Muita gente que no dia 8, 9 de outubro estava com a bandeira de Israel, chamando todo mundo de terrorista e defendendo, agora está todo mundo meio calado, está todo mundo meio assim, deixa eu mudar de assunto, deixa eu fingir que não é mais isso, porque não tem mais a coragem de defender algo indefensável, mesmo que publicamente ela não seja capaz de mudar de opinião. Mesmo que o cara siga com a mesma opinião que ele tinha antes, que a vida palestina vale menos, ele já não consegue expressar isso publicamente de maneira tão assertiva, porque ele sabe que tem muita gente que vai constrangê-lo quando ele fizer isso, com argumentos fortes, moralmente sólidos e virais, possivelmente. Ontem a gente teve um exemplo internacional fenomenal disso. Foi a entrevista que o Bassan Youssef deu para o Piers Morgan. Aquilo é um produto de comunicação assim primoroso. Ele usou um humor pesado, mas um humor verdadeiro, aquela força que a comédia tem, né? Sem ser boba, mas para destruir moralmente os argumentos da extrema-direita, simplesmente radicalizando o que a direita realmente pensa e fala a respeito disso. Teve 14 milhões de views só no canal do Piers Morgan em 24 horas, mas está espalhado em outras contas, em Twitter, em TikTok, em Instagram. 1.000 pessoas me enviaram isso no Zap ontem, loucas, assim, porque viram algo que elas sentiram a fim de espalhar. E pessoas que em uma semana não tinham enviado nada a respeito da Palestina e de Israel, que estavam intoxicadas pelo formato brutal e repetitivo da notícia de sempre, que é os números, o sangue, a história. Veio um cara com uma linguagem adequada para o tipo de comunicação que nós temos hoje em dia, entra num veículo de comunicação reacionário e explica o que está acontecendo
é moralmente para milhões e milhões de pessoas no mundo todo. E é importante que se diga, eu acho que eu também, assim, vi, como todos nós vimos ao longo das últimas décadas, essa brutalidade se repetindo, se repetindo. É uma fórmula. O presidente dos Estados Unidos vai se solidariza, há um temor de uma guerra generalizada mundial, começa a falar sobre o Irã. Mas eu vou te falar, eu não tinha visto ainda, talvez por conta da natureza dos novos meios de comunicação, dos perfis e tudo mais, uma contundência tão forte na crítica à própria Israel vindo dos Estados Unidos. Tem vozes hoje muito mais assertivas e corajosas, que antes eram mais isoladas. Você sempre ia no Noam Chomsky para ver o que ele tinha para falar, você sabia o que ele ia falar, mas era o Noam Chomsky. Ele sempre fala isso há 60 anos. Você sabia o que o Norman Finkelstein ia falar a respeito disso. Mas há hoje, especialmente comunicadoras, interessante pensar isso, judias que estão fazendo essa crítica com uma outra linguagem, com um outro público e sendo extremamente assertivas em relação a esse tipo de coisa. Uma oposição sionista que vem da própria comunidade judaica e progressista nos Estados Unidos, que ela cavou o seu próprio espaço midiático, que nunca esteve disponível na CNN, nunca esteve disponível no New York Times, nunca esteve disponível na MSN e ABC, mas que agora está disponível. Então, isso que o Felipe fala, que é da sobrinha do Zap, que eu acho que é uma expressão ótima, tem sobrinhas de todas as idades já. Tem sobrinhas de 35 anos, de 40 anos, de 29 anos, pessoas com PhD, que estão achando nichos de comunicação. E eu acho que no Brasil, a gente está vendo isso ainda de maneira tímida, mas tem também algo que é uma disputa anti-hegemônica de certas narrativas. E aí, claro, que a Fórum vai pagar o preço quando questionar essa narrativa e por aí vai, mas isso infelizmente, é parte do próprio jogo. Drida Lourenço. Deixa eu ler os superchats que a galera tá aqui me cobrando. O Vitor Sardo tá bravo. Tá bravo, o pessoal fica bravo. Se eu não leio, eu vou ler, porque aí o pessoal manda mais também, né? Pode mandar. A Fátima Nóbrega diz: concordo em gênero, número e grau com o Felipe. Temos muitos jovens historiadores, comunicadores, pessoas muito inteligentes em vídeos e imagens para fazer os memes. Campanha Gabinete da Verdade. Já tem vários nomes: Gabinete do Amor, Gabinete da Paz, Gabinete da Verdade. Ricardo Pereira: a segundo ministro Pimenta é ótima em PPT. Zezito de Oliveira: o Felipe está de parabéns e pode insistir. É voz de muitas que estão aqui. A Fórum também faz bem por trazer sempre Bruno, Sérgio Amadeu. Isso aí, obrigada, Zezito. E a Fátima Nóbrega diz: esse gabinete, ao mesmo tempo, vai educar, a linguagem chegará em muito mais jovens. Esse pessimismo da esquerda me irrita, que preguiça de avançar. Aliás, Sérgio Amadeu escreveu um artigo muito bom, dizendo que o que o Israel faz é necropolítica, e ele vai lá e dá todos os elementos para explicar isso daí. Dri. O Vitor Sarno diz: Felipe, converse com servidores públicos do chão de fábrica sobre a atuação do Ministério Público Federal, Justiça, CGU, AGU e TCU no controle de meros pareceres técnicos. O Vitor Sarno diz também aqui: o card da SECOM, com um avião tirando sarro do cartão falso de vacina de Bozo, foi atacado pelo TCU, que avisou que este seria o último do tipo. As frentes BP e PSM, deveriam fazer o Gabinete Paz a Brasil Popular, né? E as frentes do Povo Sem Medo e Brasil Popular. Isso, deveriam fazer o Gabinete Paz e Amor. Os movimentos têm que... Ele tem razão nisso, Felipe. Eu vou te falar assim, é dureza conviver com o TCU ali, por exemplo, aquela defesa, aquele vídeo que o funcionário lá do SECOM, Jorge, fez. Eu não estou tentando lembrar o episódio aqui, Dri, que ele fez um vídeo. Foi naquela matéria do Estadão que falaram que o Lula tinha interferido
no banco dos BRICS, né, para fazer o empréstimo para a Argentina, que teria sido um telefonema do Lula para Simone Tebet, só que o telefonema eles disseram que era em agosto e a decisão tinha sido em julho, era algo assim, né, fake news. Ao contrário, o telefonema teria sido em agosto, só que a decisão já tinha sido tomada em julho. Isso. Assim, a matéria não tinha pé nem cabeça. E aí o Jorge fez um vídeo, aquilo, a menina expôs o salário dele, a menina não, a senhora, né, a Andressa Matais, expôs o salário de Jorge, pago pelo dinheiro público para atacar a mídia livre, a mídia independente, o Estadão. Mas ali, Renato, se me permite, eu conversei muito com o Jorge é nosso amigo, né, sobre isso. Ali tem um erro conceitual, porque não é para atacar o Estadão, é para atacar a notícia. Você não precisa nem citar o Estadão, você tem que citar a notícia. A sobrinha do Zap tem que constranger quem vai divulgar aquela notícia, como disse o Bruno, porque aquela notícia não tem pé na cabeça, dando essas informações. Aquele vídeo não precisava citar o Estadão. A minha discussão é sempre essa. Né? O Bruno tem toda a razão, e é isso que a gente propõe lá na universidade. É constranger o tio do Zap a mandar uma informação que, sabidamente, ela vai ser desconstruída com um bom humor ou com uma verdade fática bem construída no linguajar, que vai ser destruído e vai ser ironizado. Ele não quer ser ironizado. Ele não quer ser visto como tio do Zap, inclusive. Ele quer ser visto como o paladino da verdade. E aí, quando você destrói a imagem de paladino da verdade... Agora, sobre o TCU, aí acontece essa distorção. É por isso que tem que ser estudado. O Jorge fez isso por conta própria, e o Jorge é um cara brilhante, a gente conhece ele e tal. Mas isso tem que ser científico, estudado. E aí você tem como ter isso, inclusive de acordo com o TCU, que também é um órgão político, que também pode ser trabalhado. Mas o risco de se virar gabinete do ódio na narrativa midiática é imenso. Mas é um risco que a gente tem que correr, porque se não correr, a gente vai continuar talvez com prevalência. Esperando isso não seja uma ação do governo, seja uma ação dos partidos. Talvez. Eu tendo a concordar com o Vitor Sala nesse sentido. Mas olha, temos os memes de produção ainda, o Fala Rovai e a entrevista da Marinha. Então vou passar para o Tortuga fazer o encerramento dele. Aí, para ele fazer a fala final. O Felipe já vai para os memes de produção. Quero que o Bruno comente. E comente o destaque de hoje dessa espionagem do Bolsonaro, né? Que é Será que o Bruno Tortuga está entre os espionados? Cara, talvez, até era tanta gente, né? 33 mil pessoas. Tanta gente. Assim, o meu Zap é bem entediante, na verdade. Eu mesmo não aguento, eu acho um saco ficar olhando o meu próprio Zap. Eu não sei. Eu acho que o Felipe falou uma coisa muito importante e que é sempre bom lembrar. A gente teve o azar trágico de ter 4 anos de governo Bolsonaro e uma sorte irônica dos caras serem tão incompetentes, burros e não saberem o que fazer com tanta informação. Porque realmente, assim, se eles fossem mais competentes, se eles fossem mais organizados, se eles soubessem usar esses softwares criminosos, que, aliás, é uma coisa que a gente discute muito pouco como ativista do mundo todo, assim, é uma coisa que, estranhamente, a gente capitulou em relação a isso e acho que foi uma grande... Sei lá, que me vem muitas coisas na minha cabeça, né? Assim, sempre que tem essas novas crises midiáticas, espionagem, me vem na cabeça sempre o Julian Assange. O nosso mártir da liberdade digital preso, né? De maneira profundamente criminosa, fascista, ilegal, injusta, cruel e tal. Mas eu acho que há 10, 15 anos a gente tinha essa consciência e tinha mais ação, tinha mais vocabulário para a gente ir contra o estado de hipervigilância que estava sendo proposto já a partir do ato patriota do próprio Bush, mas que virou uma indústria bilionária.
né? Lembrar que sei lá, a Lockheed Martin, os maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos, aeroespacial e tal, mas no centro do complexo militar industrial deles, o maior investimento deles hoje é em varredura de dados e inteligência artificial. Isso é o novo campo do controle social mesmo, né? Um software comprado em Israel. E a gente capitulou, a gente não discute mais isso. A gente não demanda que haja uma varredura e que seja proibido isso, que essas empresas sejam perseguidas e fechadas. E aí eu vou encerrar minha fala com uma coisa um pouco negativa, mas que eu acho mesmo. A gente está se contentando muito pouco, com muito pouco como geração política. A gente foi tão solapado nos últimos 20 anos em relação ao nosso horizonte de esquerda que a gente está se contentando com muito pouco, como, por exemplo, cessar fogo, né? O Lula fez uma coisa muito importante, foi o grande líder mundial mesmo, que ofereceu algo positivo nessa grande crise. Mas ele ofereceu um cessar-fogo profundamente respeitoso com o Estado de Israel, profundamente respeitoso, sem nenhuma sanção, sem nenhuma punição, sem nenhum constrangimento diplomático, né? Algo assim, mandou embora um diretor da EBC porque ele se posicionou em relação a Israel e ficou por isso mesmo, né? E a gente está se contentando com pouco, como por exemplo, vamos ver esse diretor da ABIN, afasta ele, tem 2 policiais federais que possam ter cometido o crime. E esse software vai ser apagado do nosso sistema? A gente vai buscar algum tipo de resolução internacional para que digitalmente nós não estejamos sujeito a algo que não é uma binha paralela, é um sistema de perseguição paralela que foi criado no mundo todo, com o Pegasus, com esses softwares todos. Então, assim, se eu fui espionado, talvez eu não acho que eu seja tão importante assim, mas dentro de 30 mil pessoas, possivelmente, já enchi bem o saco deles. Mas o ponto é, essas ferramentas seguem disponíveis, possivelmente para pessoas mais inteligentes e pessoas mais estratégicas do que o governo Bolsonaro jamais foi. E essa direita está aí. Essa direita está aí nos Estados Unidos, essa direita está aqui na América Latina, essa direita está aqui dentro do Brasil, essa direita está em Israel. E a gente está sonhando muito baixo, só com cessar-fogo e punição de pessoas, mas as ideologias seguem profundamente vivas, funcionando a pleno vapor, né? Acho que a saída do Biden para Israel, dessa vez, nesse contexto, são ventos muito perigosos para os próximos anos aí que a gente está vendo na nossa frente. E é isso. Assange preso e a gente aqui assistindo tudo e tendo que debater coisas no final das contas muito superficiais perto do problema que a gente está passando. Muito bom. Muito bem, Bruno Torturra. Grande final de semana para o amigo, tudo de bom. Feliz semana. A Marina Silva, agora estou bem animado. Eu achei que ia ser ao vivo a entrevista dela, mas eu vou assistir agora. A gente gravou antes de entrar aqui, foi uma entrevista brilhante. A Marina, nossa, é assim, melhor pessoa para estar agora nesse desafio grande para não chegar no ponto de não retorno, que ela falou. E uma das coisas mais importantes, Dri, desculpa interromper, é que assim, das coisas que me angustiam mesmo é que a gente agora vai passar bons meses discutindo guerra. Exato. E o clima não está esperando. Urgente, assim. O clima não está esperando isso, e a COP está virando um dos eventos políticos mais esvaziados e mais sem significado prático do mundo, quando na verdade ele deveria ser talvez o eixo de uma nova ONU, de um novo arranjo internacional em torno da COP, que é o que a gente tem para fazer enquanto humanidade. Que acho que é isso que está por trás, e é uma pena que a gente perdeu essa perspectiva de discussão, que no fim das contas é isso que a gente está falando quando a gente se solidariza com os palestinos. A gente não está falando de uma guerra religiosa, de uma guerra santa, de uma guerra territorial lá no Oriente Médio. A gente está falando de humanidade. A gente está falando que aonde a gente se encontra mesmo, onde todo mundo é igual, é exatamente nessa humanidade que a gente está perdendo muito forte em torno de novos tribalismos, de nacionalismos, de facções religiosas, políticas e ideológicas. E o desafio que está colocado real, a segurança nacional mesmo, o verdadeiro terror a que todo mundo vai estar submetido, é a mudança climática, é o que está acontecendo no Rio Amazonas, é o que vem pela frente, e a gente não está se unindo para resolver isso. E a Marina, para mim, é tipo poucas vozes no mundo mesmo, assim, com
poder, com cargo, com força, que deve ser apoiada e escutada sempre. É isso aí. Muito bem, Torturra. Muito obrigado, meu amigo. Obrigada, bom fim de semana. Até a próxima.